Começou nessa semana a Operação Mata Atlântica em Pé. Essa operação é um trabalho que envolve a Polícia Militar Ambiental de Santa Catarina e o Ministério Público do Estado. A ideia é, como nós estamos vendo, utilizar o drone para auxiliar no combate à fiscalização à vegetação da nossa Mata Atlântica. Essas imagens, por exemplo, são de uma ação que foi feita lá na região de Campo Belo do Sul, região serrana. Só lá foram apreendidas 23 toras de araucária. Essa árvore consta na lista de espécies ameaçadas de extinção. E essa região de Campo Belo do Sul, conheço, já fui a essa cidade algumas vezes, é uma região que trabalha muito com a exploração, com o reflorestamento. Agora, há uma diferença quando você faz o trabalho correto de reflorestamento e quando você tira da Mata Atlântica espécies como nós vimos esse caso dessas araucárias. É por isso que nós vamos conversar agora com a doutora Luciana Pilati Poli, ela que é promotora de justiça e coordenadora do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente aqui em Santa Catarina. E vai nos trazer a doutora Luciana, então, mais detalhes de como está sendo feita essa operação Mata Atlântica em Pé. E que, né, doutora, nós somos privilegiados aqui em Santa Catarina porque ainda temos uma área extensa e vasta desse patrimônio aqui no estado de Mata Atlântica e é por isso que os órgãos de fiscalização, Polícia e Ministério Público estão sempre com essas operações. Doutora, muito obrigado por atender o nosso jornalismo. Boa noite, tudo bem com a senhora? Boa noite, Henrique. Boa noite a todos os telespectadores. Sim, como você muito bem falou, nós ainda somos privilegiados aqui em Santa Catarina. Contudo, o estado de Santa Catarina originalmente tinha 100% do seu território ocupado pelo bioma da Mata Atlântica. E atualmente apenas nos restam 12,4% desse percentual inicial de 100%. Então, por isso que anualmente tem sido realizada essa operação Mata Atlântica em Pé, em que são mapeados aí alertas de desmatamento por meio de satélites. E a Polícia Militar Ambiental, numa parceria com o Ministério Público, faz essas constatações e essas verificações em loco, inclusive com a utilização de drone, como muito bem já salientaste. E nós estamos até, inclusive, vendo essas imagens, doutora, do drone, da fiscalização, porque com isso é eficácia. Como a senhora mencionou, a imagem do satélite, a imagem do drone no local. Então, a fiscalização ganha com esse recurso da tecnologia. E como eu mencionava agora há pouco, doutora Luciana, nós temos várias regiões aqui no estado de Santa Catarina, onde a economia de pequenos municípios, ela é gerada através do trabalho de reflorestamento, da exploração de eucalipto, de pinos. Esse material, sim, tudo ok, de forma regular o serviço dessa atividade. Agora, em meio a isso, nós temos algumas irregularidades e é por isso que essas operações estão aí para combater esses casos, né? Exato. É importante dizer que esse monitoramento de forma remota, essa fiscalização remota por meio de drones, de satélite, é o nosso futuro e o estado de Santa Catarina já está fazendo a sua parte em relação a isso. Então, isso compensa a nossa falta de efetivo policial, por exemplo, e permite uma efetiva fiscalização. É importante lembrar que o eucalipto, o pinus, eles são espécies ditas exóticas, ou seja, não são espécies da Mata Atlântica. Para que haja a retirada da cobertura florestal nativa e o plantio desse tipo de vegetação, é preciso ter autorização dos órgãos ambientais. Do contrário, a vegetação nativa, como muito bem mencionaste, o exemplo é a araucária, que inclusive está em extinção no Brasil e aqui em Santa Catarina, é, esse tipo de vegetação ele não deve ser cortado. Tem uma legislação toda própria para isso, para essa preservação. Um exemplo para ficar bem concreto, aqui no Morro da Cruz, a parte intocada, do que nunca foi tocada pelo homem, é Mata Atlântica. No nosso horto florestal, em Florianópolis, também temos Mata Atlântica. Na verdade, a Mata Atlântica está permeada e ocupando todo o estado de Santa Catarina, e as partes em que não houve intervenção humana, com construções, com plantios de pinos, eucaliptos, e se preservada ali a mata nativa, significa Mata Atlântica. A Mata Atlântica, ela tem um papel essencial para a nossa para a
para que nós não tenhamos danos, enfim, prejuízos aos nossos mananciais de águas, justamente porque a existência dessa vegetação é essencial para que a chuva penetre de uma maneira paulatina, aos poucos no solo e para que efetivamente abasteça aí os nossos mananciais. Então, quando nós falamos em Mata Atlântica, em preservação da Mata Atlântica, a gente fala na preservação da nossa própria sobrevivência humana, em razão da água e de tantos outros fatores, e também falamos na preservação de uma fauna riquíssima e de animais silvestres, enfim, que vivem exclusivamente na região da Mata Atlântica. Agora, doutora Luciana, como que está acontecendo essa parceria, o exemplo que nós estamos mostrando, Ministério Público de Santa Catarina, Polícia Militar Ambiental, mas a gente pode incluir também outros órgãos aqui no estado, como o IMA, né, Instituto do Meio Ambiente, a nível federal, então, o IBAMA. Como que funciona essa parceria entre essas entidades, entre esses órgãos, para justamente ter como principal objetivo essa fiscalização e coibir a exploração, a destruição da nossa Mata Atlântica aqui no estado? Certo. A Operação Mata Atlântica, ela é coordenada, pelo Ministério Público em conjunto com a Polícia Militar Ambiental, que faz efetivamente a fiscalização em loco com os seus drones. Em algumas partes do estado conta com a presença do promotor de justiça local e, então, essa operação, ela é coordenada dessa forma. Ela iniciou, na verdade, há 4 anos, no estado do Paraná, foi em âmbito exclusivamente estadual, e no ano seguinte, então, ela ganhou, e em todas as outras suas etapas, elas tiveram uma abrangência nacional. Em se tratando de meio ambiente, a gente ressalta a importância de todos os órgãos ambientais, federais, estaduais, municipais, Polícia Militar Ambiental, porque o meio ambiente, a proteção do meio ambiente depende de todos. Então, a fiscalização também depende de todos esses órgãos. Existe uma atuação, enfim, a lei distribui aí de alguma forma as atribuições de cada um desses órgãos, mas o importante é que o meio ambiente sempre vai ter algum órgão ambiental, seja municipal, seja estadual, seja federal, para fazer a fiscalização e a proteção do nosso bioma da Mata Atlântica. Doutora Luciana Pilati, promotora do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, muito obrigado pela sua participação, as informações prestadas aqui à audiência do Cidade Alerta e já uma ótima noite de quarta-feira para a senhora e até uma próxima oportunidade. Obrigada, Henrique, obrigada pela oportunidade. A gente está divulgando aí uma operação tão importante para o nosso meio ambiente nacional e especialmente aqui de Santa Catarina. Obrigada.